Aqui, isso. Vamos lá, confirma aí para mim. Hoje vocês estudaram círculo trigonométrico, não foi isso? Confirma aí para ver se é isso mesmo. Sim, sim. O que acharam? Antes de mais nada, o que vocês acharam? Muito ruim, razoável, muito fácil? Gostaria de saber. Odeio essa matéria. Eu gosto da sinceridade da B. A Maria. É isso mesmo, Maria? Oh, meu Deus. Gente, uma matéria super tranquila dessas. Muito, muito, muito fácil. Eu vi que vocês tiveram um pouca dúvida, né? Porque, não, eu vi que não foi um assunto tão complicado, porque eu só tenho 4 dúvidas aqui. Ninguém mais pediu. Ou todo mundo esqueceu de pedir, ou realmente foi muito fácil. Eu tô preparando um negocinho aqui pra gente fazer uma revisãozinha assim muito, como vocês dizem aí, muito massa. No Rio não fala assim, não. E aí depois, vai ficar só mais um segundo. Eu acabo aqui. Agora eu acho que a gente já pode meter bronca. Muito fácil. Vamos lá, bota assim, troca aqui. Cadê vocês? Vocês estão aqui. Vamos lá, eu fui dando tempinho também, já somos 65. Antigamente a gente era 100 e pouco, né? Agora são 65. A galera tá meio que pedindo socorro. Vamos lá, todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem, e vendo a minha tela aí com o círculo trigonométrico na tela? Diz aí. Valeu, pessoal. Tudo ok, Jolie. Então vamos, galera, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Eu digo que é uma aulinha muito especial pelo seguinte: esse assunto, o círculo trigonométrico, é difícil cair uma questão exclusivamente de círculo trigonométrico em qualquer vestibular. Só que isso cai, essa matéria cai dentro de outras, por exemplo, dentro de lei dos senos, dentro de lei dos cossenos, dentro da trigonometria em si, qualquer outro assunto, a área. Às vezes a gente precisa do conceito de círculo trigonométrico para poder resolver outras coisas. Como o próximo módulo é de lei dos senos e lei dos cossenos, você com certeza vai precisar dos conceitos de círculo trigonométrico para poder resolver a lei dos senos e a lei dos cossenos. Por quê? Quando a gente mexe com ângulos que não são aqueles ângulos bonitinhos, né, 30, 60, 45, 90, quando a gente tem ângulos maiores, tipo 225, tipo 315, nem cabe no triângulo, na verdade. Então, ângulos que caibam no triângulo que a gente usa muito é o de 120, 135, 150. Você tem que conhecer esses caras. E hoje a gente vai conhecê-los profundamente para que na próxima aula, que é de lei dos cossenos e lei dos senos, você não tenha dúvida nenhuma e vai tudo fluir naturalmente. Vamos lá, então estamos todos prontos, já está gravando. Esse aqui é um círculo trigonométrico, e por se tratar de um círculo, conforme a gente vai dando voltas, voltas, voltas aqui, ele acaba sendo traduzido, além de círculo trigonométrico, também para ciclo trigonométrico. Então a galera aí fica na dúvida se é círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, dá na mesma. É um círculo que também é um ciclo, porque a gente vai partindo desse ponto, que é a origem dos ângulos, nesse sentido, que é o que a gente chama de sentido trigonométrico, ou sentido anti-horário, ele é o sentido positivo dos ângulos. Então, um ângulo de 30 graus, você vai daqui para cima. Um ângulo de 100 graus, você vai daqui para cima. Você vai seguindo esse sentido. O que não impede de você seguir o sentido contrário. Só que, vamos lá. Imagina uma avenida aí da cidade de vocês, super movimentada, onde a mão dos carros é da direita para a esquerda. Nada impede de você pegar o seu carro e ir na contramão. Aí a sua velocidade, vetorialmente falando, ela vai ter um sinal negativo, né? Porque você vai estar indo no sentido oposto ao movimento. Então, se você quiser ter um ângulo de menos 40, você vai começar na origem, você não vai subir 40, você vai descer 40. Aí o ângulo de menos 40, ele vai cair em cima do ângulo de 320. Aí a gente diz que eles são arcos que estão na mesma posição. Falar menos 40 ou falar 320 é a mesma coisa. De boa? Ângulos que caem em cima do mesmo pontinho, a gente chama de arcos côngruos. Esse nome horroroso aqui vem de congruente, vem de congruência, né? Vem de igualdade. Então, mais uma vez, se você pegar o 40 e descer, você vai para o sentido contrário, aí você vai cair em cima do 320 graus. Então, um exemplo de arcos côngruos são os arcos de 40 e o de 320. Outra coisa, como isso é um ciclo, você não para no 360 necessariamente. Você pode passar do 360. Então, esse ciclo, ele se repete de 360 em 360. Há um ângulo de 400 graus. Você vai rodar 360 e vai subir mais 40, que é o que está faltando para você atingir o 400, certo? Há um ângulo de 1000 graus, existe? Claro que sim. Você vai 360, se rodar mais 360, você chega aos 720. 720 para 1000, falta 280.
Então, o ângulo de 1000 graus vai cair em cima do de 280. Aí eles são arcos côngruos. O 1000 e o 280 vão estar em cima do mesmo pontinho. Eles vão estar aqui, ó. Aqui é o 280 e o arco de 1000 graus. Então, esses dois são arcos côngruos. O que vai diferir um do outro foi o que a Julie falou ali, né? Que é o número de voltas. Mas, Julie, se você quiser calcular seno, cosseno e tangente, o número de voltas não vai dar importância nenhuma pra gente. Só mesmo onde o pontinho cai. Mas você tá certíssimo. Tá beleza? Ah, prof, entendi. Agora, se for um número muito grandão, né? Você fez assim na mão, né? Mas se fosse um número muito grandão, tipo, sei lá, 10.000 graus, né? Como é que eu acho o arco côngruo a ele, né? Como é que eu acho o pontinho que ele tá em cima ali na primeira volta? Você divide por 360. Aí vamos lá. 1000 vai dar 2, sobra 280. Aí você vai baixar o outro zerinho, o último zerinho. Aí vai ficar 2.800. Caraca. E agora? Vamos pegar aqui no cantinho, ó. 360 vezes, sei lá, vai dar quanto isso aqui? Vamos botar 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 3, 24, 28. Opa, passou um pouquinho, tá vendo? Então aqui vai ser 7. 7. Aí aqui vai sobrar 280. Então isso quer dizer o seguinte, o ângulo de 10.000 graus, ele dá 27 voltas e vai parar em cima do 280. Quer ver? Eu vou fazer essa conta aqui porque eu tô na dúvida. Ó. Vezes 7. 0, 7 vezes 6, 42, vão 4, 2.520, aí eu vou diminuir de 2.800, vai dar 280 certinho. Então aqui, ó, o ângulo de 10.000 também vai ser um arco côngruo ao 280, no mesmo pontinho. Tudo bem? O círculo trigonométrico, ele não tem, ele tá num gráfico ali, né, onde o centro do eixo coordenado fica aqui no centro do círculo trigonométrico. É um círculo que tem raio unitário. Então esse raio vale 1. Então daqui para cá tem no máximo 1, aqui menos 1, e aqui menos 1, porque isso é um círculo centrado na origem, que tem raio 1. Agora, aqui no eixo vertical, a gente não vai usar y. No eixo horizontal, a gente também não vai usar x. O que a gente coloca nesses eixos aqui, ó? O que a gente coloca ao invés de x e y? Isso, Tuane, o resto da divisão vai ser exatamente o pontinho onde ele vai cair em cima, exatamente. Ana Júlia ajudou a gente ali, ó. O resultado é o que a gente está fazendo aqui, Tuane, quando a gente faz essa divisão? A gente quer saber qual é o arco côngruo ao 10.000, ou seja, em que pontinho 10.000 cai? A resposta é exatamente essa daqui, que é o resto. Tá joia? Com relação à minha pergunta, a Ana Júlia respondeu ali, não é? Um desses eixos é o seno, o outro eixo é o cosseno. Bom, tem gente que tem dúvida que onde fica o seno e onde fica o cosseno. Somos aqui agora 70 pessoas. Você tem dúvida? Alguém tem dúvida aí? Se o seno fica no eixo vertical ou no eixo horizontal e vice-versa? Alguém tem dúvida? A Tuane tem dúvida? Quem mais? Fala aí comigo. Beleza. Eu quero saber se vocês estão dispostos a nunca mais ter essa dúvida depois do que eu vou falar aqui agora. Tá todo mundo pronto para isso? Então bota aí no chat. Eu acredito. Bota aí. Fazer igual o YouTube. Bota no chat aí, eu acredito. Tuane, olha, Eduarda, vou dar print. Olha, botar no hashtag ali. Olha, a gente precisa fazer uma live no YouTube, hein? Vamos encher o YouTube de hashtag. Bora, topa? Vamos marcar um diazinho pra gente fazer uma live lá? Cheio de eu acredito. Ah, gosto muito. Maravilha, vamos marcar assim com calma. Galera, vamos lá, prestem bem atenção. Uma perguntinha dentro do que eu quero ensinar para vocês. Quando você tá, o menos 1, é porque o raio é 1. Então daqui para lá você tem 1, daqui para cá você tem menos 1, ó, porque isso é um gráfico, tá vendo? Ó? Se você quer andar 1 antes do gráfico, aí vai menos 1. Entendeu, Tony? Sacou? É o raio do círculo, ó, sem gráfico. Esquece gráfico. Daqui para cá tem quanto? 1. Daqui para cá tem quanto? 1. Só que essa distância, isso aqui é uma distância. Se você colocar um gráfico aqui, ó, esse 1 tá do 0 para trás. Aí a coordenada dele é menos 1, 0. Pensa em ponto, plano cartesiano, essas coisas. Tá joia? Maravilha. Vamos lá, galera. Quando você tá com sono, responde para mim todo mundo no chat. Quando você está com sono, você quer deitar ou você quer ficar em pé? Escreve no chat. Quando você está com sono, você quer deitar ou você quer ficar em pé? Você quer deitar, não é verdade? Então olha para minha aula agora. Olha pro slide. Quando você tá com sono, você fica deitado. Então o eixo deitado é o eixo do consono. Agora, quando você está sem sono, você fica em pé. Pronto. Agora, eu quero saber se valeu a pena você acreditar, né? É isso, Thalita. Eu vi que o pessoal que ficou calado já sabia desse macete, né? Essa parada é muito boa, né, cara? Galera, quando você tá com sono é o eixo deitadinho. Sem sono é o eixo em pezinho. Então, a galera que já sabia, recordou, e a galera que não conhecia, eu duvido que esqueça daqui pra frente. Então, tamo junto. Vamos lá. Então, quer dizer o seguinte, que os pontos que estão em cima dessa linha preta serão pontos que terão duas coordenadas. E a primeira coordenada, já escrevi errado ali, a primeira coordenada é o cosseno, e a segunda coordenada é o seno, ao invés de x e y, certo? Aí vamos lá, vou dar um exemplo para você, presta atenção aí no gráfico, para você entender, porque hoje tem muita coisa que você vai falar assim, ah, então é por isso? Presta atenção, muita atenção. Vou pegar um exemplo aqui, que é o ângulo de 60 graus. 60 graus está entre 0 e 90, né? Então a posição dele ali todo mundo entendeu. Presta atenção e responde a minha pergunta no chat. Qual é o tamanho dessa linha azul que eu estou traçando aqui, da origem até aquele pontinho lá? Qual o tamanho dessa linha? Fala para mim. É o raio, não é, Eduardo? É excelente. Boa, Gabi. Mas o raio é 1, né?
O raio do círculo trigonométrico é 1, então o tamanho dessa linha é 1, perfeito. Vem comigo aqui, pessoal. Num gráfico normal, olha aqui embaixo, eu vou fazer e depois eu vou apagar. Num gráfico normal, quando você pega aqui um pontinho P, essa aqui não é a coordenada X do ponto P, e essa daqui não é a coordenada Y do ponto P, é assim que a gente traça as coordenadas, né? Então, para eu saber a coordenada desse pontinho, que é o ângulo de 60 graus, eu vou vir aqui para baixo, e essa vai ser a coordenada horizontal do meu ponto de 60 graus. Mas a minha coordenada horizontal é quem? Cosseno, né? Então aqui vai ser o cosseno de 60, que é meio. Se eu quiser saber a coordenada vertical, agora eu vou perguntar para vocês, porque agora eu quero saber se vocês sabem. Essa coordenada vertical aqui, ó, vai ser o quê do 60? Fala para mim. Essa coordenada vertical. Isso, a Vitória já mandou bem, a Vitória já falou até o valor. Raiz de 3 sobre 2. Isso é o seno do 60, não é, galera? Excelente, excelente. A Renata também mandou ali, ó. Aí, agora, eu quero muito que você venha comigo nessa viagem aqui. Porque, irmão, se você entendeu o que eu vou falar, é muita dúvida que vai por água abaixo agora, ó. Se liga, presta muita atenção. Para o que você tá fazendo aí. Para de dar atenção pro seu cachorro, pro seu gato que tá em cima da cama enquanto você tá assistindo a aula. Olha para cá. Para de anotar. Olha para cá. Esse triângulo aqui é esse triângulo retângulo aqui. Eu tô tirando ele dali, tá? Eu tô tirando esse aqui dali. Essa linha aqui, você falou para mim que é o seno de 60. Essa linha aqui você falou para mim que era o cosseno de 60, legal. Como qualquer triângulo retângulo, eu posso fazer o teorema de Pitágoras, né? Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Ao invés de botar 60, eu botei x. Porque esse triângulo, ele existe para qualquer ângulo que você pode imaginar. Agora me diz, todo mundo já viu isso daqui alguma vez na vida? Esse é o que a gente chama de teorema fundamental da trigonometria, certo? E muita gente foi obrigada a decorar isso daqui. Ah, por que é isso daqui? Não interessa, decora essa porra aí. Isso aí serve para qualquer ângulo. Mas, cara, isso é um teorema de Pitágoras no círculo trigonométrico, entende? Então, isso não veio do nada. Presta muita atenção nisso. Eu vou precisar disso, você vai precisar disso. Se eu te der o seno de um ângulo e você precisar do cosseno, é essa a equação que você vai utilizar. Tá certo? Os ângulos, eles podem ser em graus ou eles podem ser em radianos, né? Aqui a gente tem os ângulos em graus, aqui a gente tem os ângulos em radianos. Maravilha. Como é que eu faço, prof, para transformar grau para radiano, radiano para grau? Lembram que um dia vocês fizeram essas continhas? Deixa eu apagar aqui, porque eu falei que eu ia apagar para não confundir, né? Beleza, aqui eu vou apagar também. Muito bom. Vamos lá. Para transformar de grau para radiano, de radiano para grau, você tem que lembrar o parâmetro que a gente tem dessas duas unidades. O parâmetro é o tal do π, não é? O π equivale a 180 graus, se a gente estiver falando na interpretação angular dele. Então, vai lá, 180 graus, tudo bem? E se eu quiser fazer, por exemplo, prof, sei lá, 30 graus, como é que eu faço? Uma regra de 3. Ó, π está para 180, assim como x está para 30. Quem faz regra de 3, bota eu aí no chat. Porque tem outra maneira de fazer. Quero saber quem faz regra de 3. Todo mundo, né? Eu vou resolver essa regra de 3, depois eu vou te mostrar uma outra maneira de fazer, ok? Ó, resolvendo a regra de 3, você vai multiplicar aqui, né? Então fica 180x é igual a 30 vezes π. Se você passar o 180 que está multiplicando para o lado de lá dividindo, você vai simplificar o 30 com 180 e vai achar π sobre 6. Essa é a medida de 30 graus representada em radianos. Prof, estou curioso. Fala aí como é que você faz sem regra de 3? Eu falo sim. Vamos para um OBS em preto aqui, ó. Todo mundo entendeu que π é igual a 180. Todo mundo entendeu isso, certo? Quando você tem uma fração que está escrito assim, 5 sobre 5, 7 sobre 7, 8 sobre 8, uma fração onde a parte de cima é igual à parte de baixo, qual é o resultado dela? Fala para mim. 1, exatamente. E quando você multiplica qualquer número por 1, o resultado não muda, não é verdade? Então o que eu vou fazer nesse exemplo do 30 graus? Eu vou pegar o 30 graus e vou multiplicar por uma fração que equivale a 1. Π sobre 180 não é 1. Então 30 vezes 1 dá 30. Não vai fazer mal nenhum eu multiplicar por π sobre 180. Aí o que acontece aqui? Você vai simplificar o 30 com 180, vai virar π sobre 6. Pronto, acabei. Eu não fiz regra de 3 nenhuma. E eu multipliquei sempre por π sobre 180. Quem fazia assim, igual o que está escrito de preto aqui, ó? Porque eu sei que tem gente que não faz regra de 3, tem gente que faz assim. Ó, a Dominique está comigo aí, ó. Não quer dizer que a Dominique e eu estamos mais certos ou mais errados que vocês, não é isso. É porque aluno de vestibular, de uma maneira muito genérica, adora a regra de 3, não é? Só que o π sobre 180 é muito mais prático e totalmente lógico, né? Porque π sobre 180 dá 1. Eu só multipliquei por π sobre 180 para poder já transformar para π sobre 6. Quer ver mais um exemplo aqui, ó? 120. Como é que eu faço? π sobre 180. Corta zerinho com zerinho, por 6 vai dar 2, por 6 vai dar 3. Ó, 2π sobre 3, acabei. Simples assim. E como é que a gente faz o contrário, né? Como é que a gente passa de radiano para graus? Quem faz regra de 3 na hora de transformar de radiano para grau? Fala aí para mim. Quem faz regra de 3? É porque é a mesma metodologia daquela regra de 3 lá em cima, né, pessoal? É só você, ao invés de botar o númerozinho embaixo do grau, você bota o númerozinho embaixo do radiano, né? Tá perfeito, tá perfeito. Eu também não faço assim.
O que eu faço? Bom, o π sobre 6, a gente acabou de ver ali no exemplo que é 30 graus, né? Tá bom. Responde para mim no chat. Esse π aqui, ó, só esse π, se eu fosse transformar ele em graus, quanto seria? Só aquele π ali. Só aquele π é 180, não é? Então eu faço isso, ó. Substituo o π por 180. Quanto é 180 dividido por 6? 30, pronto. Acabei. Tudo bem? Vou fazer o exemplo do 2π sobre 3. Vamos lá. Eu sei que o 2π sobre 3 é 120, porque é um exemplo que a gente fez aqui. Mas, o que eu vou fazer? No lugar do π, eu vou colocar 180 graus. Aí vem aqui comigo, ó, 180 vezes 2 dá 360, 360 sobre 3 dá 120. Resumindo, na hora de transformar de grau para radiano, eu multiplico por π sobre 180. Na hora de transformar de radiano para grau, eu substituo o π por 180. Tá entendido isso, pessoas? Todo mundo tranquilo? Na paz? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Os quadrantes, não é? Aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto, porque a ordem segue a ordem do movimento trigonométrico, que é o anti-horário, né? Essa tabelinha aqui, você tem que saber. Ah, mas tem uma musiquinha, meu irmão, a maneira com que você vai decorar essa tabelinha é a maneira que você achar melhor. Mas você tem que saber essa tabelinha de cor e salteado. Todos os números que a gente vai mexer aqui na nossa aulinha vão depender dessa tabelinha aqui de ângulos notáveis, certo? Deixa eu mexer aqui que vocês saíram da minha tela. Bom, agora vocês estão aqui. Então vamos lá, presta bem atenção aqui para a gente voltar e fazer, ó, seno, cosseno e tangente. Você vai colocar 1, 2, 3. Não é assim? Não, claro que não. Tem gente que faz deitadinha, tem gente que faz em pé. Essa daqui tá em pé. Ó, 1, 2, 3. E depois você coloca ao contrário. 3, 2, 1. Para começar essa. Certo? Aí depois você divide todo mundo por 2. Todo mundo. Muito bom. Depois você coloca a raiz quadrada em todo mundo. Só que a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então eu não preciso colocar. Então vai ficar a raiz quadrada aqui. Essa é a tabelinha do seno e cosseno do 30, isso, Júlio, do 30, 45 e 60. Aí, vamos lá. Quem aprendeu essa tabelinha já com a tangente? Fala no chat. Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu aprendi essa tabelinha só de seno e cosseno. Eu não aprendi com a tangente, não. Boa. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa aqui é a tabelinha completa. Excelente. Como é que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Porque eu não sabia a tabelinha da tangente. Aí eu sempre ficava na dúvida. Aí um prof falou para mim, Michel, você sabe que a tangente é alguém sobre alguém, não é? Aí eu falei para ele, prof, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ele, parabéns, gafanhoto. Só que tangente, além disso, é o que a Gabi tá falando ali, ó. A tangente é seno sobre o cosseno. Então, para descobrir esse raiz de 3 sobre 3 aqui, é só eu pegar o seno do 30 e dividir pelo cosseno do 30. Para descobrir esse raiz de 3 lá embaixo, é só eu dividir o raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, por 1 sobre 2, que é o cosseno de 60. Pronto. Então, essa é mais uma coisinha que você tem que saber. Tudo na paz, pessoas? Tudo de boa? Total? Total, total? Sim? Muito bom, muito bom. Agora, eu vou entrar num assunto aqui, que é um assunto muito sério. Muito mesmo. É agora que a gente vai entrar na parte mais importante de ciclo trigonométrico. Aqui, ó. Muita gente pergunta, né? Prof, esse aqui é o eixo do seno, esse é o eixo do cosseno, cadê a tangente? O que é uma linha tangente a um círculo? Não é essa linha azul que está aqui, ó, ela tangencia o círculo aqui. Esse aqui é o eixo da tangente. Aí, quando a gente faz um ângulo no primeiro quadrante, o que o aluno pensa, galera? O cosseno dele está aqui, né? É um número positivo, então o cosseno aqui é positivo no primeiro quadrante. O seno no primeiro quadrante cai aqui, ó. Então também é positivo no primeiro quadrante. Show. Quando você entendeu que a tangente é seno sobre cosseno, aí você já pode falar assim, ó, o cosseno é positivo, o seno é positivo. Então mais com mais vai dar mais. Ótima dedução. Mas se você quiser no gráfico, olha aqui, ó. Essa aqui é a tangente desse ângulo aqui, ó. Ok? Se você pegar um ângulo do segundo quadrante, esse ângulo aqui, por exemplo, ele tem o cosseno negativo, ó. O cosseno no segundo quadrante é negativo. O seno no segundo quadrante, ele é positivo, tá aqui. Seno sobre cosseno é a tangente, não é? Seno sobre cosseno, mais com menos vai dar o quê? Menos. Mas você já pode até imaginar com o eixo da tangente. Olha para o gráfico. Olha para o gráfico. Ó onde eu vou atingir o eixo da tangente. Aqui embaixo, ó. Então a minha tangente do segundo quadrante, ela está para baixo do eixo de cosseno. Então ela é negativa. O terceiro quadrante fica um pontinho aqui, ó. Cosseno negativo, seno negativo, porém a tangente eu vou atingir lá em cima. Ó. Se aqui é negativo e aqui é negativo, menos com menos dá mais, né? E o quarto quadrante, a gente tem o cosseno positivo e o seno negativo. Mais com menos vai dar menos. Esses são os sinaizinhos dos ângulos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Por que isso é importante?
Porque o que a gente usa de círculo trigonométrico nas resoluções de qualquer exercício de trigonometria ou de geometria? A gente usa o cálculo de seno, cosseno e tangente de ângulos que estão fora do primeiro quadrante. Então, qual é a característica desses ângulos? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Esses ângulos, na sua gigantesca maioria, são semelhantes aos ângulos de 30, 60 e 45. Por isso que você tem que saber o valor da tabelinha lá de 30, 60 e 45. Ah, então o que muda de um ângulo para outro? O sinal. O sinal do ângulo, o sinal do seno e o sinal do cosseno. Porque se esse ângulo está no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos e a tangente ela é positiva. Certo? A Julie botou uma parada aí. É isso aí, Julie. É que eu tô tentando entender o que é Julie. Onde é positivo? Ah, tá, 12. Ah, entendi. Onde é positivo. Boa, boa. É, tudo que é legal pra gente, pra entrar na cabeça e a gente decorar de uma forma lúdica é interessante. Boa, Julie, obrigado. Ian, depois a gente pode falar nisso com calma, tá? Mas tem muito a ver com simetria, Ian. Você saca de simetria? Por exemplo, quem é o simétrico do 2? Fala pra mim. O simétrico do 2 é o menos 2. Excelente. Nada, que isso, estamos juntos. Agora, por exemplo, quando a gente fala de simetria em relação ao eixo Y, quer dizer, Ian, que o eixo Y é um espelho e o cara que está aqui, ele vai estar imediatamente aqui, oposto. Certo? Isso é simetria em relação ao eixo Y. E simetria em relação à origem vai ser, o cara está aqui e depois ele vai lá para baixo. O cara está no primeiro quadrante, ele vai para o terceiro, porque inverte o X com Y. Então, o ponto, por exemplo, 1, 2 vai ser o menos 1, menos 2. Depois eu explico melhor isso para você, mas tem a ver com simetria, tá legal? Numa próxima oportunidade eu te explico, tamo junto. Mas tem a ver com isso, tá? Se você quiser reler a teoria de função par e função ímpar pensando em simetria, eu acho que a sua mente já vai dar uma clareada. Vai lá. Então, vamos lá. Aqui eu falei, a parte mais importante de círculo trigonométrico é essa, que é a redução ao primeiro quadrante, ok? Eu quero que todo mundo preste bem atenção. Tem gente que não pega o meu material lá no Classroom, tem gente que faz as suas próprias anotações. Se você faz a sua própria anotação, eu quero que você anote isso aqui agora. A sua referência sempre será o eixo horizontal. O que eu quero dizer com isso? Olha para a tela. Esse cara aqui, ó, é o nosso eixo horizontal. É ele que vai ser a nossa referência nessa parte da matéria. Ah, prof, eu aprendi com o eixo vertical. Tudo bem, é confuso. Eu acho confuso. Então eu vou falar sobre o eixo horizontal, tá bom? Se eu quiser saber, por exemplo, sei lá, o cosseno de 170 graus. Cadê o 170? 170 está aqui. 170 graus. Ok? O seno do 170, ele está aqui, ó, aqui. E o cosseno do 170, ele está aqui. Beleza. Muito bom. Show de bola. Então, ó, vou vir para cá, vou ligar aqui na origem, então, esse cara aqui, ele rodou daqui até aqui, 170 graus. Maravilha. Só que a gente vai ter que fazer uma redução desse cara ao primeiro quadrante. Ângulos do primeiro quadrante estão entre 1 e 90. Para o que você está fazendo agora e me dá atenção. Agora eu quero 100% de atenção. Vamos lá. Quem é o ângulo do primeiro quadrante que é semelhante ao 170? Você vai pegar o seu eixo horizontal como base e vai subir até o ângulo que você quer. Tá aqui, ó. Então, em relação ao eixo horizontal, esse ângulo de 170 tem uma abertura de 10 graus. Significa que esse cara, numericamente, ele é igual ao cosseno de 10. Só que, como ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, fala comigo no chat se você entendeu isso aqui que eu acabei de escrever. Eu vou dar mais exemplos, mas eu quero saber se vocês estão entendendo. Todo mundo entendeu? Muito bom. Vou pegar um exemplo do terceiro quadrante. Vem comigo. Eu vou pegar o ângulo de 240 graus. 240 graus está aqui, ó. O que eu tenho que me importar para saber, sei lá, vou chutar aqui, o seno de 240. Eu tenho que achar o ângulo do primeiro quadrante, que é semelhante ao 240. De novo, nossa referência é o eixo horizontal. Então você tem que descobrir qual é essa abertura aqui, ó, em relação à horizontal. Se eu vou do 180 até o 240, quantos ângulos eu andei? Fala no chat. Opa, maravilha. Então esse cara, ele é numericamente igual ao seno de 60. Só que no terceiro quadrante, o seno é negativo, né? Então esse cara, o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá todo mundo entendendo? Eu já quero fazer uma pergunta, eu já quero dar uma testada em vocês. Posso testar? Posso? Então vamos lá. Eu quero saber qual é a tangente do ângulo de 330 graus. Pensa em tudo que eu acabei de falar e me diz qual é a tangente de 330 graus. Boa, boa. Todo mundo tá certo. A Vitória, a Sara, o Ian, beleza. A Sara me falou isso aqui, ó. A Sara já me deu a abertura em relação à horizontal, tá vendo? É de 30 graus. Então esse cara tem a mesma tangente do 30, numericamente falando. Só que o quarto quadrante, a tangente é negativa. Então é menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Isso, Ana Júlia, exatamente. Boa, galera.
Pergunta que não quer calar. Todo mundo entendeu isso? Show? Então, vamos ver. O que seria argumento? Argumento é o ângulo, Vitória. Qual é o argumento da tangente 330? 330. Argumento é isso. Tá joia? Vamos lá, então. Eu quero que vocês coloquem, não os números, eu quero que vocês coloquem os ângulos aqui, ó, do primeiro quadrante, que correspondem a esses caras aqui. Vamos lá. Seno de 200 é igual ao seno de quem do primeiro quadrante? E bota se é negativo ou positivo. 1 minuto para você, vai, não mais do que isso. Faz todos aí, faz todos, faz todos. Eu vou escrever ali daqui a 1 minuto. Vamos ver. Todo mundo fez? Vamos lá? Então aqui, ó. Seno de 200. 200, ele está no terceiro quadrante e ele ultrapassa os 180 em 20 graus. Então é menos seno de 20 graus. Esse é o resultado do primeiro. Muito bom. Seno de 110. 110, lembrando que a nossa referência é o eixo horizontal. Então, 110, ele é igualzinho ao seno de 70 graus. Por quê? Porque o 110 está aqui, ó. Então, em relação à horizontal, ele tem uma abertura de 70 graus. Tá certo? Foi o que eu falei, ó. Horizontal, horizontal, horizontal. Tem gente que compara com 90. Não é o 90. O 90 está na vertical. É horizontal. 175, ele é igualzinho ao seno de 5 graus. Ele está aqui, ó, pertinho do 180. E assim, segundo quadrante, o seno ele é positivo. Ó. O segundo quadrante tem seno positivo, por isso que esses dois aqui são positivos. 350 está aqui, ó. Em relação à horizontal, o ângulo é 10 graus. Então tá aqui, ó, seno de 10 graus. E o seno ali no quarto quadrante é negativo. Seno de 285 está aqui, ó. 285. Esse cara, em relação à horizontal, ele tem 75 graus. Então vai ser o seno de 75 graus, só que negativo. O que vocês acharam? Fala aí comigo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu bater aí de boa? Agora, esses ângulos, a gente não tem a obrigação de saber o número que eles correspondem. Qual o seno de 20? Não sei. Qual o seno de 5? Não sei. Agora, todos esses aqui, vocês têm a obrigação de saber. Eu vou dar 3 minutos para vocês me dizerem, não mais seno de 20, seno de 60, seno de... Não, não, não. Eu quero os números. Meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, positivo, negativo. Eu quero o número de todos esses senos, cossenos que estão aí na tela. Vamos lá, 3 minutos. Fala comigo, Ana Paula, pode falar. Sempre, Ana Paula, sempre. Deixa eu só te explicar uma coisa, Ana Paula. Tem uma maneira de você analisar também em relação ao eixo vertical, tá certo? Só que quando você analisa em relação ao eixo vertical, você tem que raciocinar invertido. E para você não ter que ficar falando, não, assim o raciocínio normal, assim o raciocínio invertido, vai fazer confusão na sua cabecinha. Então, esquece vertical, esquece. É sempre horizontal. A horizontal você não tem que fazer mais nada além do que a gente está fazendo. Não tem contraindicação, tá certo? De boa? Vamos lá, faz aí. Adriano, deixa o pessoal, que o pessoal tá fazendo exercício aí, que eu deixei na tela. Depois eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês. E aí você salva direitinho. Ou então espera só eu corrigir esse slide. Me lembra que eu volto, você tira um print rapidinho também. Tá bom? Só para não tirar da tela aí que o pessoal tá fazendo exercício. Mais 1 minuto, hein?
E aí, galera, fizemos? Todo mundo fez? Então vamos lá. Aqui, ó, 120. Eu vou fazendo os valores e eu vou olhando para o chat. Qualquer coisa, se der diferente do que vocês fizeram, vocês me falam que eu paro, tá? Seno de 120 é igualzinho ao seno de 60, então vai dar raiz de 3 sobre 2. O seno de 150 é igualzinho ao seno de 30, vai dar meio. Seno de 210 é igualzinho ao seno de 30, só que negativo, né? O seno de 225 é igualzinho ao seno de 45, só que negativo. Seno de 135 vai dar raiz de 2 sobre 2, que é igualzinho de 45 e positivo. Seno de 300 vai ser igualzinho ao seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 330, menos meio. Tá aqui. Seno de 240 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Até aqui, todo mundo comigo? Até aqui, todo mundo 100%? Maravilha. Cosseno agora. Cosseno de 120 a menos meio. Anota uma coisa. Esse, cara, é o que você mais vai utilizar. Lei dos senos e lei dos cossenos. É o cara que você mais vai ver. Tá certo? Porque a lei dos cossenos, ela é assim, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos duas vezes b, c, cosseno de θ. Se esse cara aqui for menos meio, esse menos vai cancelar com esse menos, e esse 2 aqui de baixo vai cortar com esse 2 aqui, ó. Então, é o número que a gente mais utiliza para exercícios de lei dos cossenos, tá? Cosseno de 150 dá menos raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que cosseno de 30 negativo. Cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2 também. Cosseno de 300, ele é positivo a meio, aqui, ok. Cosseno de 315, ele é positivo também em raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 330, positivo em raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 vai ser o cosseno de 60, negativo, meio, aqui, beleza. Fala comigo essa segunda coluna aí, a coluna do 60. Isabela, é pelo quadrante sim, ó. Vou voltar aqui ao dos sinais, ó. Olha aqui, ó. No quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo, tá vendo? No terceiro quadrante, os dois são negativos, ó. É por aí. Tá joia? Beleza, Isabela? Fala comigo, Isabela. O Adriano pediu para voltar no gráfico de seno e cosseno. Adriano, é esse slide aqui que você queria, não é, Adriano? Entre 90... Eu estou tentando entender. Vamos lá. Entre 90 e 180. Isabela, vou te dar um exemplo. 120. Calma. Vamos lá. 120 graus. Ele fica aqui, né? 120 graus. Tá, entre 90 e 180. Tá. Ele vai equivaler ao primeiro quadrante. Quando você pega o 120 e quer levar ele para o primeiro quadrante, por que primeiro quadrante? Porque a gente precisa desses ângulos aqui, ó. Eu preciso desses caras. E eles estão onde? No primeiro quadrante. É a tabelinha que a gente decorou. Aí o 120, quando a gente pega o referencial do eixo horizontal, você vê que o 120 tem uma abertura de 60 graus. Por que isso? Porque é o ângulo do primeiro quadrante. Aí ele vai ser semelhante ao cara do primeiro quadrante, que é o 60. Todos os ângulos que você tem a obrigação, Isa, a obrigação de saber, todos eles serão semelhantes ou ao 30, ou ao 45, ou ao 60. Certo? E não é só entre o 90 e o 180. Se você pegar o 300, olha onde está o 300. O 300 está por aqui, ó. Aí você vai pegar a abertura horizontal do 300, se você sai do 360 e vai até o 300, você anda quanto? 60. Então o 300, no primeiro quadrante, ele se assemelha ao 60. Mas o 300 está no quarto quadrante, né? Olha aqui o quarto quadrante. O seno dele vai ser negativo e o cosseno positivo. Beleza? A Eduarda estava com dúvida aí também. Eduarda, entendeu? Show, pessoas? Muito bom. Então todo mundo confere com essa daqui, né? E aí vem aquela pergunta, né? Onde é que a gente usa isso? A gente usa na lei dos senos e na lei dos cossenos. Essas duas leis aqui, a gente acaba usando, independente se o triângulo ele é retângulo ou não, não importa. Se ele tem os ângulos bonitinhos ou não, não importa. A lei dos senos diz que um lado, vamos botar assim, vamos chamar isso aqui de lado A, isso aqui de lado B, isso aqui de lado C, tá? Ele diz que um lado sobre o seno do seu ângulo, como assim seu ângulo? O seno do ângulo que está oposto a ele, tá vendo? O lado sobre o seno, ele é uma constante. Então você pode pegar qualquer um dos três lados e dividir pelo seno do ângulo que está oposto a ele, que isso vai ser uma constante, vai ser igual. Isso é o que diz a lei dos senos, certo? E a lei dos senos ainda tem um complemento, né? Que essa constante aqui é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo, né? A circunferência que ficaria aqui, ó. O raio dessa circunferência ainda entra na nossa lei dos senos aqui. E a lei dos cossenos, peço uma profunda atenção para a lei dos cossenos, porque ela é muito, muito mais utilizada que a lei dos senos, por um motivo muito simples mesmo. A lei dos cossenos, ela é, na verdade, um teorema de Pitágoras.
Olha aqui, ó. Olha o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui não é o teorema de Pitágoras? É. Ah, prof, então você está dizendo que a lei dos cossenos, ela pode ser usada no triângulo retângulo? Claro que sim. Só que aí, você foi apresentado a um teorema de Pitágoras assim. Só que o teorema de Pitágoras que você foi apresentado, ele é só um caso especial do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras não é aquele que você conheceu. O teorema de Pitágoras é esse aqui que eu vou te mostrar agora. Menos 2bc cosseno alfa. Aí por que no teorema de Pitágoras não tem essa última parte? Muito simples, gafanhoto, muito simples. Porque esse lado que está aqui tem que ser oposto ao ângulo que está aqui. E você diz para mim, aqui, no triângulo retângulo, esse lado A não é oposto ao ângulo de 90? O cosseno de 90 é zero. Como o cosseno de 90 é zero, essa última parte aqui some. Aí só fica o tal teorema de Pitágoras que você conhece. Mas o teorema de Pitágoras é aquele ali, e serve para qualquer triângulo. Tá joia? Então, eu sempre gravei a lei dos cossenos assim, pensando que essa lei dos cossenos é, na verdade, um teorema de Pitágoras, com um ajustezinho lá no final, saca? É só você manter esse lado aqui oposto a esse ângulo aqui e tá tudo certo. Tudo bem, pessoal? De boa? Todo mundo comigo? Rapaz? Vamos agora pegar aqui as questões que vocês pediram, né? Deixa eu pegar aqui, cadê? Tá aqui. Vocês pediram a questão 1, né? Deixa eu diminuir aqui que eu vou botar agora. Pam, pam, pam. Vou pegar isso aqui e vou botar aqui. Vocês pediram 1 a 8, deixa eu ir até 8 lá. Vou botar as que vocês pediram logo aqui na tela. Aí a gente faz todas de uma vez, tá? Pera aí um minutinho. Menos de um minuto, pode contar aí. 8, vocês pediram a 10 e a 13. A 10 tá aqui. E a 13, ela tá quebrada aqui, né? Ela tá uma parte numa página. Outra página. Beleza. De vocês. Show. Vamos lá. Primeira questãozinha que vocês pediram é essa daqui. No ciclo trigonométrico dado a seguir, as medidas dos ângulos centrais AOB, que é o alfa, né? Tá aqui o alfa. E o AOC, que é o beta, que é esse cara todo aqui, ó. Alfa tá no primeiro quadrante, beta tá no segundo quadrante. Ele quer tangente de alfa menos secante de beta. Antes de mais nada, vem aqui comigo, ó. Secante de beta é 1 sobre o cosseno de beta. Se fosse cossecante de beta, seria 1 sobre seno de beta. Se fosse cotangente de beta, seria 1 sobre tangente de beta. Só para vocês saberem, isso daí a gente não tinha falado antes, tá? Então vamos lá. Olha para o meu alfa, né? Eu sei aqui, ó, que se isso aqui é um círculo trigonométrico, fala para mim no chat, eu posso substituir esse y pelo quê? Isso é um ciclo trigonométrico. Então eu posso substituir esse y por, obrigada Ana Júlia, por seno, excelente. E eu posso substituir esse x por cosseno, muito bom. Então o que quer dizer esse 12 sobre 13 aqui? Quer dizer, 12 sobre 13, quer dizer que isso daqui é o seno do alfa. Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo? Certo. Agora, segue o meu conselho aí, se você confia em mim, ó, a galera já tá indo embora, temos só 66 pessoas aqui, tínhamos quase 80. Quem ficou aqui é porque está confiando no que eu estou falando, então presta atenção. Existem duas maneiras da gente fazer isso daqui, ó, essa conta. Ou você faz da maneira que todo mundo faz, que é jogando isso daqui nesse teorema aqui, ó, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, ou você faz jogando aqui, ou então você faz igual eu faço. Todo mundo está disposto a aprender uma maneira muito mais fácil. Bora? Vocês já estão acostumados quando a gente faz isso, né? Então esse é o momento que você tem que parar o que você está fazendo e prestar muita atenção. Responde uma coisa para mim. Seno dentro de um triângulo retângulo é quem sobre quem? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não é? Legal. Então agora é que vem o pulo do gato. Mas que tu não tem noção. Você vai construir um triângulo retângulo, presta atenção. Você vai colocar o ângulo que você quer aqui. Eu te dei o seno, não foi? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto. Agora você vai fazer Pitágoras para achar esse cara aqui, ó. Quem é esse cara? Você conhece esse triângulo retângulo, né? Esse cara é 5. Então, o que eu gostaria de saber mesmo, hein? Tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Sem praticamente conta nenhuma. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem ou não? Isso, Tônia, exatamente. Todo mundo entendeu como é que a gente fez aquilo ali em preto rapidinho? Se você entendeu, olha para as coordenadas do ponto C. O que é esse cara aqui do ângulo alfa? Fala para mim. Alfa não, beta. O que é esse menos 2/3 do ângulo beta?
Maravilha, maravilha. Ele é o cosseno do beta, não é? Tudo bem. Prof, mas é negativo, né? Tem como a gente fazer? Esquece, esquece. O beta é esse aqui, Tony. Você está confundindo B com beta. Beta é ângulo, B é o ponto. Esse é o beta. Tá joia? Vamos lá. Você vai construir do mesmo jeito o seu triângulo retângulo. Vai botar o beta onde você quiser. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que aqui está pedindo? Secante. Secante é o inverso do cosseno, não é? Se você precisasse desse cateto aqui, era só fazer Pitágoras agora. Mas a gente nem precisa. Porque olha só, ele pediu secante. Secante é o inverso do cosseno. Então a secante do beta é 1 sobre menos 2/3. Essa secante vai dar menos 3/2, né? Aí vamos fazer a continha que ele pediu aqui, ó. Vem cá. Tangente de alfa, que é 12 sobre 5, menos a secante de beta, que é menos 3/2. 12 sobre 5, menos com menos dá mais, não é? 3/2. Lembra como é que a gente faz isso daqui? Já vou te explicar, Tony. Lembra como é que a gente faz isso aqui rapidinho? Multiplica assim, ó. 2 vezes 12, 24, mais 5 vezes 3, 15, sobre 5 vezes 2, 10. Isso aqui vai dar 39 sobre 10. Essa é a parada. Tudo bem, pessoas? Falem comigo aí se ficou tudo certo, se ficou tudo tranquilo. Fala aí pra mim. Tony, me explica onde é a sua dúvida, que eu não entendi a sua dúvida. O beta, ele é um ângulo, e ele é representado pelo ponto C. Tá vendo lá? E o ponto C está situado no segundo quadrante. Deu pra entender? Show. Então vamos lá, vamos em frente. O resto do pessoal aí tá tranquilo? Ninguém falou nada? Vamos entender que tá tranquilo. De boa. 8. A figura abaixo representa uma circunferência trigonométrica, raio igual a 1, né, se a gente precisar, em que MN é diâmetro igual a 2, né? E o ângulo alfa mede 5π sobre 6 radianos. Aí eu já vou lá na curiosidade, né? 5π sobre 6 radianos. Simplificando esse cara, vai ficar 30. 5 vezes 30, 150. Então o ângulo de 5π sobre 6 radianos é a mesma coisa que o ângulo de 150. Aí o cara já pensa assim, 150, em relação à horizontal, ele tem uma abertura de 30 graus. Então, qualquer coisa do ângulo de 150 vai ser semelhante ao ângulo de 30 graus. Olha só o pensamento do vestibulando, olha aqui, ó. Eu nem li a questão, não sei nem o que a questão está pedindo, mas na minha cabeça uma coisa já foi puxando outra, eu já quero resolver a porra toda. A razão entre as medidas do segmento AB e AC. Galera, presta atenção. Fala comigo no chat. Deixa eu deixar a Letícia participar aqui. Fala comigo no chat. Porra, volta. Quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui. Fala comigo no chat. Quanto mede esse ângulo aqui? Opa, excelente, 30. Aí fala comigo no chat de novo. Quanto mede esse ângulo daqui de baixo? Quanto mede? É 30 também, não é, galera? Porque eles são opostos pelo vértice. Então aqui é 30. Então esse triângulo retângulo ali, ó. A, B, N, é um triângulo onde aqui é 30, aqui é 90, então aqui embaixo só pode ser 60. Ele quer saber o AB. Bom, como isso é um círculo trigonométrico, esse cara aqui é o raio, né? Oposto a 90 é um valor, oposto a 30 é a metade, oposto a 60 é a metade raiz de 3. Você lembra desse macetinho das outras aulas? Todo mundo lembra? É uma coisa puxando a outra, pessoal. O que a gente aprendeu antes, a gente acaba ajudando para as outras matérias. Olha só. Quando eu falei que era importante, vocês duvidaram. Meu triângulo ficou, eu fiquei bolado, aí meu triângulo ficou chechelento. Olha só. Isso aqui já era para vocês saberem. O triângulo de 30, 60 e 90 diz que oposto a 90 é um valor, oposto a 30 é a metade, oposto a 60 é essa metade vezes raiz de 3. Esse é um triângulo de 30, 60 e 90. Como eu identifiquei que aquele triângulo ABN é 30, 60 e 90 e eu sei que o raio vale 1, acabou o meu problema. Oposto a 90 é um valor, oposto a 30 é a metade, oposto a 60 é a metade raiz de 3. Aí ele quer o AC. O AC é aquele triângulo que está assim, ó. Aqui é o C, aqui é o M, aqui é o A. O AC é esse pedacinho aqui, ó. Mas eu sei, presta atenção agora no que eu vou te perguntar, hein? Ó, presta atenção. Quanto vale esse ângulo azulzinho aqui que eu estou pintando lá na imagem? Quanto vale esse ângulo, perdão, azulzinho, que é esse aqui? Não, não é isso não. O ângulo azulzinho, ele mede 60, né, pessoal? Porque olha só para o segundo quadrante. Esse ângulo aqui tem que ser 90. Né? Onde está o ponto A? Aqui é 90. Agora, esse 90 está dividido num pedacinho que a gente identificou que era 30, o outro pedacinho só pode ser 60. Tudo bem? Tamo junto. Aí vamos lá. O raio vale 1. Oposto a 30 é a metade. Oposto a 60, metade, raiz de 3. Legal. O que ele quer? A razão entre AB e AC. O AB a gente já calculou aqui, né? 0,5 raiz de 3. O AC a gente acabou de calcular aqui, ó, meio.
Simplificando meio com meio, a razão vai dar raiz de 3, né? Letra B. Foi, galera. Eu falei que o ângulo de 30, 60 e 90 ele ia aparecer para você até a prova da universidade o tempo todo. Posso falar que AB é o cosseno de 30? Pode falar que o AB é o cosseno de 30. Por quê? Caraca, a pergunta de milhões do Rian. Todo mundo prestando atenção na pergunta do Rian. Consequentemente, na pergunta da Tamires também, que é uma pergunta é a explicação da outra. Por que eu posso falar que o AB é cosseno de 30? Porque o raio dessa circunferência é 1. E por que o raio dessa circunferência é 1? Olha lá para o enunciado. A figura abaixo representa uma circunferência trigonométrica. Toda circunferência trigonométrica tem raio 1. A gente falou isso no início da aula de hoje, no primeiro slide, com a licença de vocês. Vou voltar para o primeiro slide. Olha aqui no primeiro slide, olha aqui, ó. Tchan, 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 tchan. A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1. Relaxa, Tamires, relaxa, tamo junto, mas foi ótima a sua pergunta. E a do Rian foi junto com a sua. Rian, deu para entender isso? Toda vez que você tiver uma circunferência de raio 1, é a circunferência trigonométrica, e os segmentos serão seno e cosseno dos ângulos que estão ali dentro. Excelente, muito bom. Adoro quando tem essas perguntas assim produtivas pra caraca. O valor numérico da expressão, tenha santa paciência. Quais são os ângulos envolvidos aí, ó? 1.320 graus. Temos que passar esse cara para o primeiro quadrante. Lembra o que a gente faz? Divide por 360. Por quê? Porque cada volta tem 360 graus. Então, o 1.320 eu preciso achar qual é o arco côngruo desse ângulo, né? O que é arco côngruo, para quem chegou atrasado, né? Arco côngruo é quando você tem uma circunferência trigonométrica, aí você tem, por exemplo, aqui o ângulo de 1.000 graus, vou dar o exemplo que eu dei no início da aula. Ele é semelhante ao ângulo de 280. Só que o 1.000 graus, ele está na terceira volta. Você deu uma volta, passou pelo 360. Deu mais uma volta, passou pelo 720. Deu mais uma volta e não chegou até o final. Porque 720 mais 280 chega no arco côngruo. É isso que a gente vai falar. Tá? Então, isso daqui a gente vai dar 3 voltas dá 1.080. 1.080 falta 240 graus. Então, secante de 1.320 é a mesma coisa que secante de 240 graus. Menos 2 vezes o cosseno, vamos lá, galera, 53π sobre 3. Vem aqui comigo. 53π sobre 3 é 53 vezes 180 sobre 3, certo? Simplifica aqui, ó. 53 vezes 60. 3 vezes 6, 18, vai 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 31. Aqui, ó, 3.180. Obrigado, Gabi. Esse cara a gente tem que dividir por 360, né? Vamos lá. Isso aqui vai dar 9. 9 vezes 360 dá 3.240. Então não é 9, é 8. 360 vezes 8. Isso aqui vai dar 0, 6 vezes 8, 48, vão 4. 3 vezes 8, 24, 28. 2.880 vai sobrar 300. Então, o ângulo de 53π sobre 3 é semelhante ao ângulo de 300 graus. É um arco côngruo ao arco de 300 graus. Maravilha. Mais tangente de 2.220 graus. Então, a gente vai dividir isso por 360. Isso aqui vai dar quanto? Vou botar aqui 6. Vamos ver aqui embaixo. 6. 0, 36, 3, 18, 2.160. Muito bom. Se eu colocar aqui 6, vai sobrar 30, né? 30? Não, 60. 60 graus. Então, aqui é a mesma coisa que a tangente de 60. Só que o problema pediu ali para você elevar ao quadrado, né? Todo mundo comigo até agora? Falei. Nessas transformações de cada ângulo. Claro que pode, Rian. Claro que pode. Claro que pode. Excelente. Tá? É bem inteligente isso. Muito bom. Pessoal, lembrando também que secante é o inverso do cosseno, né? Então vamos pensar assim, ó, secante de 240 é 1 sobre o cosseno de 240. Agora pensa comigo, 240 está aqui, ó, no terceiro quadrante. Com uma abertura em relação ao 180 de quantos graus? 60, não é? Então é 1 sobre o cosseno de 60. Só que o cosseno no quadrante que ele está é negativo. Sobre 2. Menos 2 vezes o cosseno de 300. 300 está aqui, ó. Com uma abertura horizontal de 60. Então isso daqui é a mesma coisa que o cosseno de 60. E o cosseno no quarto quadrante é positivo. Tangente de 60, nesse caso eu já posso substituir, né? Tranquilo. Aqui o cosseno de 60, olha só a pequena confusão que vai ser. É meio. E ainda tem 1 sobre 2 aqui embaixo. Menos 2 vezes o cosseno de 60, que é meio. Beleza. Aqui é 3. Esse 2 vai embora com esse 2, vai sobrar o menos 1. Aqui a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar menos 2 sobre esse 2 aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 1, com esse menos 1 dali, com esse mais 3 daqui. Então o resultado dessa brincadeira dá 1. Letra D de dromedário. Aí deixa eu ver ali na Patrícia. Prof, por que você colocou o valor de π 180? A Patrícia deve ter chegado atrasada. Patrícia, quando a gente tem um ângulo na medida angular de radianos, eu sempre procuro transformar de radiano para grau. Tá?
E a referência da transformação de radiano para grau é que π radianos é igual a 180 graus. Então, toda transformação que você faz de radiano para grau, basta substituir esse cara aqui por 180. Porque as tabelinhas, Patrícia, que a gente grava de seno, cosseno e tangente, são todas tabelinhas em graus, né? Ninguém grava assim, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Mas se eu falar o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, todo mundo entende. Saca? É por isso que eu mudei de radiano para grau. Beleza? Tamo junto. Ana Laura botou ali 3. 3 o que, Ana Laura? O quê? Eis o mistério da Ana Laura. Qual é o 3 é o quê? A questão 3 que ela quer, é isso? Oi, Ana Laura, tudo bem? Acho que o gato da Ana Laura passou em cima do teclado dela e pisou no 3. Oi, Ana Laura. Vamos fazer mais uma aqui, daqui a pouquinho a Ana Laura volta. Daqui a pouquinho ela percebe que o gato dela pisou no teclado. Vamos lá. Considere 2 ângulos agudos. Parei. Fala pra mim o que é um ângulo agudo no chat. Fala aí. Tamires, eu sempre coloco. Vou mostrar pra vocês onde ficam esses slides, ó. Isso é uma pergunta muito, muito importante. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó. Isso aí, a galera que tá respondendo que eu perguntei, é isso aí. Olha só, vamos pegar a aula, sei lá, a aula passada, né? A aula passada foi essa daqui. Relaxa, Tamires, eu preciso mostrar mesmo. Olha só, no Classroom, aqui ó, no Google Classroom, tá vendo? Eu tenho aqui a turma do intensivo e a turma do extensivo. Aí é a sua turma do intensivo. Aí você entra lá, vai, atividade. A mural. Aí tem aqui, mural, tal, aí atividade. Aí tem mate 1 e mate 2. Aí você vai lá na mate 2. Pegou a nossa aula. Olha aqui o que o prof faz, ó. O prof bota aqui, ó, o material em PDF da aula. É só clicar aqui e baixar. Se você clicar aqui, olha só o que aparece, ó. Aparece aqui, ó. Olha a aula passada aqui, ó. Tá vendo? Cheio dos rabiscos que a gente faz. Tá tudo lá, todas as aulas, ó. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Polígonos e suas áreas, olha o material aqui, ó. Relações métricas, olha o material aqui, ó. Tá vendo? Eu salvo todos. É só lá pegar no Classroom. Tá joia? Então, vamos lá, vamos voltar aqui agora. A nossa aulinha. Tamo juntão. Por nada. Galera que respondeu aí, ó. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Maravilha. Considere 2 ângulos agudos cujas medidas são A e B em graus, tais que A mais B é 90. Cara, OBS agora urgente, urgentíssimo. Prestem atenção. Vamos lá. O seno de 30 é meio, que é igualzinho ao cosseno de 60. Todo mundo já reparou que aquela tabelinha que a gente faz é uma tabelinha que fica invertida, né? Quando você pensa no 30 e no 60. Por que que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Porque 30 mais 60 dá 90. Isso sempre vai acontecer quando os ângulos somarem 90. Então quer dizer, prof, que o seno de 10 é igual ao cosseno de 80? Sim. Quer dizer que o seno de, sei lá, 45 é igual ao cosseno de 45? Porque 45 mais 45 dá 90, né? Oh, prof, é verdade. O seno de 45 mais o cosseno de 45 dá 1. É por esse motivo que eles são iguais? Sim. É porque a soma deles dá 90. Então eles mandaram essa daqui, ó, justamente para você se ligar nessa OBS. Joia? Muito bom. Eu posso até já raciocinar que esses 2 ângulos fazem parte de um triângulo retângulo. Olha que viagem, mané. Olha só. Aí eu vou botar aqui o ângulo A e vou botar aqui o ângulo B e o ângulo de 90. Olha só, que doideira. E ele falou que 4 vezes o seno do A menos 10 vezes o seno do B é 0. Passa esse cara para o lado de lá. Eu não sei se vai dar isso, mas vamos lá. 4 seno de A é igual a 10 seno de B. Se eu passar esse 4 para o lado de lá, eu vou ter que o seno de A é igual a 5 sobre 2, já estou simplificando, seno de B. Tudo bem. Passa o seno de B para o lado de cá. Vê se você entende o que eu vou escrever agora. Prestem atenção. Até aqui está todo mundo comigo? Responde no chat. Eu não posso continuar se você, até agora, se perdeu em algum lugar. Gente, a Ana Laura descobriu que o gato dela bateu no teclado, olha só. Agora ela tá com a desculpa que o computador travou. Ai, Ana Laura, depois você vai ver a gravação. Você vai ver o quanto você foi zoado aqui. Ai, tá bom, mas seja bem-vinda de volta. Você e o seu gato. Olha aqui, galera. Lembra que eu falei que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro quando a soma deles é igual a 90? Então o seno do B é igual ao cosseno do A. Então o que eu vou fazer? Aqui no lugar do seno de B, eu vou substituir por cosseno de A. Aí você responde para mim, o que é seno de A sobre cosseno de A? Ah, Gabi, beleza. A Gabi botou ali, ó, é a tangente de A. Então você já descobriu a tangente de A e para sua imensa felicidade, só a letra E tem essa tangente de A. Tudo bem, galera? Me responde uma coisa, você faria essa questão se não soubesse dessa propriedade? Fala assim, não. Não faria. Pois é. É isso, Rian, é isso. Cara, mas olha só, é por isso que eu agradeço, eu fico tão grato quando vocês ficam até o final da aula, porque, cara, esses insights que a gente tem, às vezes, essas paradas assim, caraca, olha o que eu acabei de pensar. Às vezes a gente joga as coisas na aula
e abre um leque na sua cabeça para outras questões imenso, cara. Tem que ficar prestando atenção em tudo nas aulas. Tudo, tudo, tudo. A gente tem aula online, cara, não é aula presencial. Se fosse aula presencial, eu tava te tacando apagador para você prestar atenção em mim. Mas aqui eu não posso fazer isso. Então eu só posso pedir para que você tire o gato de perto do teclado, para que você. Tô brincando, Laura, vou te zoar até o final do ano. Mas que você dê total atenção para a gente pegar o máximo de dicas possíveis. Se você tem um caderninho assim, dicas do Michel, cara, o seu caderninho já tem várias páginas, porque toda aula eu tô te dando uma dica diferente. Cara, pô, são dicas muito valiosas, muito valiosas. Deixa eu ver aqui, ó. A letra B, a tangente de B, é 2/5. Então, Patrícia, como seno de B é igual ao cosseno de A tangente de B é o inverso da tangente de A. É o complemento dessa propriedade, né? Porque olha só, vem aqui comigo. Seno de A é o cosseno de B. Cosseno de A é o seno de B. Tá vendo? É a tangente do B invertida. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu espero aí tu, Ani. Cosseno de B igual ao cosseno de A, não. O cosseno de B é igual ao seno de A. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, ó. É invertido mesmo. Tá joia? Deixa eu responder aqui a Bruna. Bruna, essas foram todas as questões que vocês me mandaram hoje. Então eu me programei justamente para fazer só essas. Fiz uma grande revisão de ciclo trigonométrico, mas a próxima aula já é a lei dos senos e cossenos. Nada impede, Bruna, de você, de repente, ter uma dúvida dessa aula e tudo. Aí na hora de você passar suas dúvidas para Maria, fala assim, Maria, eu queria pedir a questão, sei lá, a questão 10 da aula passada para o prof. Fala assim para ele que aí eu vou lembrar e vou botar na aula para a gente fazer. Tá joia? Gente, muito obrigado. Julie, cara, foi perfeita mesmo, né? Eu achei que foi muito maneiro demais, demais. Ana Laura, dá um beijão aí no teu gato. Fala pra esse safado não pisar mais no teu teclado no meio da aula. Valeu, galera. Muito obrigado. E vou marcar a aulinha no YouTube, hein? Vou marcar a aulinha pra geral comparecer lá e a gente fazer uma festa no YouTube. Fique com Deus, tá? Grande abraço. Eu vou avisar, pode deixar. Valeu, galera. Até mais. Os gatos safados.